todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Hoje eu trago um tema diferente, um tema religioso, um tema bíblico e polêmico também, sobre a vida de Cristo na Terra. Muitas religiões acreditam que Jesus Cristo é o próprio Deus que desceu dos céus para a terra como um homem, fez-se homem. Uns acreditam que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, mas é o próprio Deus que desceu aqui na terra, tá? E se tornou homem carnal para poder salvar a vida humana. Eu pessoalmente descobri a Bíblia fala que em Mateus, eu já vou ver os versículos, capítulos para ler, mas em Mateus, João, todos falaram que Jesus era o Filho de Deus. O próprio Jesus Cristo afirmou isso. Nós temos na Bíblia a afirmação de Cristo a dizer que ele é filho enviado pelo seu Pai, que é Deus. Esta confusão toda surge por causa de Marcos 1, onde menciona que primeiro era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então todo mundo que crê neste versículo crê que o Cristo é o verbo, então é Deus, é o próprio Criador. Mas não é bem assim que a Bíblia narra. O versículo não é Marcos, mas é João 1, capítulo 1. Que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então este versículo é que traz esta portanto, controvérsia de dizer que Jesus é o próprio Criador, o próprio Deus. E quando ele veio à Terra, ele tanto tirou o Espírito, não é, de Deus, né? O Espírito de tanto a sua glória, o seu poder deixou no céu e desceu aqui na Terra como homem, sem poder nenhum, tal e qual a nós, carnal, né? Tal e qual a nós, entre aspas, porque ele tinha poderes diferentes do ser humano, né? Mas ele desceu aqui como nós, como homem, como carnal, né? E esta afirmação continua porque no versículo 14, né, João 1,14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está a ver? Aqui no versículo 14, ele já continua, quer dizer, no verbo, no versículo 1, ele diz que era Deus. Mas no versículo 14, ele já fala como a glória do unigênito do Pai. Então quer dizer que o próprio João não afirmou que Cristo era o próprio Criador, não. Porque ele fala aqui que é o unigênito do Pai. Então quem é o Pai? Eu não vou continuar mais com os outros versículos, porque a própria Bíblia esclarece, aliás, é muito clara sobre a vinda de Cristo à Terra como Filho do Criador. Eu creio sim no Espírito Santo, eu creio na Trindade, vamos dizer assim. Creio em Deus Pai, que é o Criador, o Deus Filho, que é o Cristo, e o Espírito Santo. Eu creio, porque todos os três são em um. Então ali, se você me disser que Cristo é Deus nesse sentido da Trindade, que eu creio, eu acredito. Mas dizer que Cristo é o próprio Criador que veio à Terra como um homem, estaria a contradizer a Bíblia. Porque se Cristo é o próprio Criador, então a quem é que ele chamava de Pai? Então a Bíblia mente? Sim, porque um ateu, ouvindo essas duas versões, acaba por não se converter exatamente por isso. Exatamente porque existem duas versões. Uns dizem que Cristo é o próprio Deus
E outros creem, como eu creio, que Cristo é o Filho de Deus. E os que creem que Cristo é o próprio Deus dizem que ele deixou os seus poderes no céu e veio à terra como um homem, porque é assim que está em João 1,14. Mas não é isso que João 1,14 diz. É só ir à Bíblia e ler. João 1,14 afirma que Deus enviou Cristo como seu Filho unigênito. Está lá escrito. Então não há por que enganar. Porque se você me disser que Jesus é o próprio Cristo, o Criador, então a Bíblia mente. Porque Jesus na cruz clamou por Deus. A Bíblia diz que Jesus jejuou para não passar pelo cálice da morte, não é? Que era o julgamento dele, carregar a cruz e ser crucificado. Jesus orou para que lhe fosse leve este sacrifício que ele fez por nós. Mas clamou para quem? Para o Espírito dele que ele deixou lá no céu? Não faz sentido. Então há sim um poder maior que o dele. Havia, né, naquela época. Então Jesus não é o Deus Criador, não. Ele é o Filho de Deus. E isso é claro na Bíblia. Está lá, está claro. Então não há por que enganar. Se nós lembrarmos na passagem que já não me ocorre agora na Bíblia, que fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Quando Cristo foi batizado por João Batista, veio um Espírito Santo em forma de pomba sobre ele e os céus abriu-se, rasgou-se os céus e vinha dos céus uma voz que disse: esse é o meu filho a quem me agrado. Né? Em algumas versões, a quem me comprazo. De quem era essa voz? Era do Espírito que Deus deixou lá no céu? A famosa citação que Jesus usou na cruz, quando Deus, né, irou-se por crucificar em Cristo. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então, a quem é que Jesus clamou para isso? Pelo próprio Espírito dele próprio? É que não faz sentido. Não faz sentido. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, conta que Jesus é Cristo. Gênesis, Apocalipse não. A partir de Mateus a Apocalipse, né? Conta que Jesus é filho e um pai o enviou, que é o Pai, o Criador dos céus e da terra. Então nós não podemos fazer confusão com isso. Não há necessidade de confusão com isso. Eu não sou pastora, não sou diaconisa, como algumas pessoas dizem. Eu sou uma crente, creio em Deus como meu Criador, creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, creio na Bíblia. E toda a verdade está nela, na Bíblia. A palavra está na Bíblia. É a Bíblia, aliás. Então, não há motivos de dúvidas. Há pessoas que me dizem mesmo que Deus é o próprio Criador e há pessoas que dizem que é o Filho. Então, nós só temos um lugar para tirar essas dúvidas, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que Cristo é o Filho. Então não há porquê as pessoas virem me dizer que Deus é o próprio Cristo. Não faz sentido. Você que é pastor, você que é pastora, está a ver esse vídeo agora, por favor responda. Responda, porque os ateus dizem que os cristãos não são sérios. Não são sérios, não obedecem, não seguem regras. Então, pastores, vocês que são dados na matéria, esclareçam essas questões. Existe sim vários debates, vários vídeos a falar no assunto, mas é bom falar mais para as pessoas saberem, porque há pessoas que já não querem ir para as igrejas por causa de muita dúvida. Outra coisa é sobre o sexo. Falar sobre o sexo com cristãos, né? Não vou falar das outras denominações, mas os cristãos, é um tabu grande. Muitas pessoas cristãs, né, se dizem cristãs, acreditam que falar de sexo é pecado. Há um pastor que eu sigo e gosto até muito de ouvir os debates, né? Portanto, eu gosto muito de ouvir os seus sermões
é o Cláudio Duarte, acho que é esse o nome, brasileiro. Quando ele está a dar os seus, né, fazer os seus sermões e tal, as pessoas dizem que ele fala de sexo abertamente, ou usa palavras que não são adequadas, mas espera lá, em que parte da Bíblia é que diz que sexo é pecado? Se quem fez o sexo foi o próprio Criador, sim, deve haver reverência. Uma pessoa com um título de pastor ou um cristão tem de ter reverência a falar sobre o sexo. Não vai falar com nomes pejorativos, né? Quando vai se retratar com outras pessoas por ser cristão. Mas não falar sobre sexo nesse mundo de hoje é um problema. E existem irmãs cristãs que bastaram ouvir, estão a falar de sexo, não, vamos retirar, não sei o quê, isso não é para mim, isso é coisa do demônio. Falar sobre sexo é coisa do demônio. Quem criou o sexo? Foi Deus que fez o sexo. Desde então, foi Deus que fez. Sim, Ele não fez conforme é hoje, Ele não fez para nós abusarmos dele, Ele não fez para nós sermos prostitutas e prostitutos, não era essa a intenção. Mas nós temos que falar sobre Ele, temos que ensinar os nossos filhos a caminhar no caminho certo, isso é bíblico. Então, temos que falar sobre sexo, porque hoje em dia o sexo está banalizado, está tirado para aí para quem quiser apanhar. Então, temos que falar sobre sexo e saber falar, ensinar os nossos filhos. Eu acho correto. Então, queridos cristãos, vamos nos rever. Vamos nos rever. Há muita hipocrisia no meio cristão. Muita hipocrisia. Já algum muçulmano, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, disse-me, ele nem é muçulmano, é Buda, é budista, budista também não, ela é hindu, né? Ele é indiano, e dizia que os cristãos são desobedientes demais, há muita impureza nos cristãos. E eu perguntava, mas por quê? E ele disse-me, olha, então, mas vocês os cristãos não podem casar com duas mulheres, mas você encontra um homem cristão com várias amantes. Ele é casado nos olhos de Deus com uma mulher, mas tem 5, 6 namoradas. E isso é obediência? O que a vossa Bíblia fala sobre isso? E eu ficava tipo, tem razão. Há muito cristão por aí que diz ser cristão, anda com a Bíblia por debaixo do sovaco e fala de Deus e tudo mais, mas são premistos, bebem às escondidas, prostituem-se, coisas que a Bíblia não permite, nós fazemos. Então, essas pessoas, né, hindus, budistas, muçulmanos, não nos levam a sério por causa disso, porque nós somos desobedientes, temos a vida profana e a Bíblia diz para não ter e nós temos. Pronto, há uma resposta para tudo. Eu não sou também dada na matéria, mas são coisas assim, questões polêmicas, não é? Na vida cristã, não é? Que eu também sou cristã, e são as coisas que eu vejo e são coisas que eu acho necessário falar. Porque há muita hipocrisia no meio cristão e isso tem de acabar para nós podermos, né, ter mais almas para Deus. Dessa forma é impossível. Este vídeo foi gravado mesmo para chamar a atenção aos cristãos. Falo isso porque deparei-me com uma situação também nesse sentido, né? Eu falei com alguém que falou-me sobre sexo na religião, né? Na igreja, né? Sobre os cristãos, e por isso é que eu fiz um vídeo assim para falar sobre esses temas. Existem vários temas polêmicos na Bíblia, tanto na Bíblia como no Corão, com os muçulmanos e tal. Há muita coisa, né, que deixa a pessoa meio sem saber o caminho para andar. Então eu vim e fiz esse vídeo. Há muitas questões para se fazer, não vou fazer todas, né? Pronto, você que é pastor, você que é dado na matéria, diz aí o que é que você acha sobre esses temas, esses 2 temas que abordei. E espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem, por favor, ajudem-me a encontrar resposta para essas dúvidas todas. Deixa aí o seu joinha, o seu like, comenta o que quiser deixar, comentar, partilha
este vídeo para mais pessoas poderem ver e falar sobre o tema. E é tudo que eu tenho por hoje. Conto com vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.